No Estatuto do Corinthians, e eu pedi, inclusive, para a minha equipe, fiz esse estudo eu mesmo, né? Porque é um caso muito delicado, a gente tem de se dedicar quase que 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. No Estatuto do Corinthians não aparece nada, absolutamente nada, e o Estatuto não trata disso, ok? Então nós temos um problema com relação à omissão. Do ponto de vista processual e da legislação, acima do Estatuto, também não há nenhum mandamento claro e objetivo. Portanto, nós temos uma dúvida, né? Pedi para fazer um levantamento jurisprudencial sólido, isso não foi concluído ainda, né? Para a gente compreender com muita calma. Eu respeito demais o Vinícius Casconi, né? Além de ser colega, a gente milita na advocacia, a gente se conhece da advocacia, acho que o departamento jurídico, a diretoria jurídica do Corinthians está em excelentes mãos, né? E não é porque eu sou advogado do presidente Augusto, não. O Casconi é muito competente, né? E o Casconi tem uma vivência muito interessante relacionada a assembleias, inclusive atuação junto a sindicatos. Ele tem muita experiência, muito maior do que a minha, com relação a funcionamento assemblear. O que me preocupa é o seguinte: muito provavelmente o presidente Romeu Tuma vai invocar a saída que ele tem invocado todo o tempo. Ele vai dizer que o estatuto é omisso e quem decide é ele, ok? Como ele tem feito corriqueiramente. Então, já antecipo a vocês que por mais que a gente esteja realizando um profundo estudo, né, realizando uma pesquisa jurisprudencial muito sólida, o posicionamento do Casconi que é respeitável, que eu tendo a concordar com ele, não tenho a minha posição ainda, até porque isso vai ser discutido mais à frente. Provavelmente, o presidente Tuma, presidindo a sessão, ele vai dizer que o entendimento é dele e ele vai alargar o colégio eleitoral, ok? É isso que vai acontecer, ele vai meter para dentro os 60 que não apareceram. Então é algo que a gente vai ter de discutir em dado momento. O que eu quero também dizer para vocês, com muita serenidade, muita tranquilidade, é que se a gente examinar com lupa esse caso, esse processo, no entender da defesa, como é que eu posso dizer de uma maneira sutil para que não gere nenhuma manchete sensacionalista? O presidente Tuma não tem mais condições objetivas de presidir o conselho com relação ao presidente Augusto. Eu não digo presidir o conselho deliberativo nas outras questões. Eu digo presidir o conselho deliberativo com relação ao processo de impedimento ou destituição do presidente Augusto. Por quê? Porque ele está exercendo um papel acusatório, ele não está sendo imparcial, ele não está sendo neutro e, portanto, esse processo, no entender da defesa, ele está sendo conduzido de uma forma muito violenta contra a defesa do presidente Augusto. Né? Para que vocês tenham um parâmetro, né? Ele, no final do ano, olha a gravidade da situação, no final do ano, né, ele chegou a encaminhar uma comunicação formal para o presidente Augusto, que me deixou muito surpreso, e eu mesmo liguei para o presidente Tuma como advogado Augusto e fiz as ponderações, quase que tentando proibir que o presidente Augusto descansasse com a família e viajasse com a família no final do ano, que ele devesse ficar à disposição dele, do Tuma, né, no período de festas, Natal, Réveillon, começo de janeiro. E aí eu fiz a ponderação e disse: presidente, o presidente Augusto é o único momento que ele tem para descansar com a família, ele tem uma viagem programada para fora, para o exterior, de poucos dias, com passagem comprada, o meu cliente não vai ficar aqui no Brasil à sua disposição. Não tem nenhum problema a gente agendar a reunião para o meio de janeiro, para o final de janeiro. Eu tive de ligar para ele, e eu já estava preparando porque ele mandou um aviso formal, como se fosse uma intimação. Eu já estava preparando uma outra medida judicial contra o presidente Tuma. É nesse nível que está. Né? Num processo de impeachment que deixa cicatrizes muito profundas, a gente precisa ter muita serenidade, Vessone, Becker, Matheus, muita calma.